No episódio anterior de Ruptura, eu falei que a série passava a impressão de girar em círculos, com grandes acontecimentos sendo resolvidos muito facilmente, nos colocando quase na mesma posição ali dos internos da Lumon. No sexto episódio da segunda temporada, essa sensação persiste, mas alguns assuntos começam a se encaminhar ali para um desfecho, permitindo, inclusive, que novas questões comecem a surgir. É como caminhar por um circuito fechado, só que à medida que a gente avança, os elementos ao redor começam a mudar um pouco, nos fazendo questionar, a partir de então, qual caminho seguir, se não está na hora também de sair um pouco pela tangente. Será que essa não é parecida com a impressão da vida de escritório, da vida de trabalho, repetitiva, mas que quando a gente olha um pouco ao redor, ela muda um pouco também. Dito isto, vou falar sobre o episódio 6 da segunda temporada de Ruptura. A partir de agora o vídeo terá spoilers, fique, portanto, por sua conta e risco. Vamos lá! Mark parece assustado ao relatar para Ragabi a experiência de ver a esposa nos corredores da Lumon por meio de uma projeção mental, a ex-esposa no caso. A fotografia da cena é escura, mas há uma faixa de luz sobre ele como se, através da reintegração e das experiências recentes, novas ideias sobre si começassem a se iluminar. Um novo lado seu está emergindo, aproximando-se da realidade mais do que antes, ou, em outras palavras, buscando essa luz que o corta. Note como esse episódio avança aí nessa grande questão do terceiro sujeito, mesmo repetindo temas dos anteriores. Essa parece ser, eu acredito, a grande questão da temporada. Afinal, quem é essa pessoa que estamos vendo agora? Mente, corpo, alma, igual, diferente? Praticamente todas as cenas giram em torno disso, deixando claro que, sem entender essa dualidade, não há como a gente entender respostas futuras. Mas essa cena também fala sobre como linhas estão sendo cruzadas, limites estão sendo avançados, tanto em temática na série, quanto os personagens também de fato. Eu vou falar várias vezes sobre isso nesse vídeo, inclusive sobre como esse episódio fala sobre o outro lado, mais do lado de cá, pela primeira vez. Mark desenvolve a sua terceira personalidade aos poucos. A direção enfatiza isso com flashes intensos entre o escritório e o seu quarto, refletindo o caos interno que ele está naquele exato momento. A sua transformação o torna mais lúcido que a Halle e que o Dylan, isso lá na Lumon, mas quando eles conversam na copa, um espelho os reflete como um sinal de que não são mais os internos passivos que a Lumon desejava. Eles são o oposto. Esse reflexo mostra corpos idênticos, mas posturas diferentes. Percebe isso? Tanto que na cena eles questionam o que acontece ao redor, o que acontece ali na empresa. Miltic tá passando pela mesma coisa. Ele se pune autoflagelando-se num gesto tanto bíblico quanto simbólico, como se estivesse sujeito ao mesmo sistema de repressão dos internos, mesmo não tendo a tal da ruptura. Ele prova que basta estar no ambiente de trabalho para agir como os que lá estão. E se isso for fato, ele tem que passar pelas mesmas teimas também. Ele também tem que ultrapassar alguns limites. Para entender isso melhor, eu acho que é importante a gente ver rapidamente, ou no episódio futuro, sei lá, como que está a Harmony. Ou como era a Harmony, Precisamos entender a sua relação com a Lumon para, aí sim, entender o Miltic por completo. Repito, linhas estão sendo ultrapassadas nesse episódio e na temporada como um todo. No episódio anterior, o Miltic, no elevador com o Mark, estava separado por uma linha ali ao fundo do plano, e ele literalmente atravessa essa linha para ameaçar o seu comandado, digamos assim. Aqui os limites rompidos são emocionais. Dylan, Mark, Halle e até Irving do lado de fora cruzam barreiras que antes pareciam intransponíveis. Agora tem uma barreira que eu quero que você ultrapasse, que é a de conhecer o patrocinador desse vídeo, tá? Gente, o verão é essa estação que no cinema e nas séries tem todo esse clima afrodisíaco, personagens caminhando na praia, visualmente tudo muito lindo, mas na vida real o calor é pra poucos, Pra quem mora em uma cidade quente como Fortaleza, quer a frieza aí de Ruptura para com os seus internos. Dá vontade de levar um ar-condicionado pra todo lugar, numa cidade quente como a nossa, nessa quintura toda que tá rolando. Isso é impossível de aguentar, mas tem algo que livra a barra do sofrimento, que são as peças da Insider. Seja passando um dia inteiro no mesmo ambiente abafado, ou correndo de um lugar para o outro, já que os compromissos não param, ou até mesmo fazendo atividades físicas, te garanto que as Tech T-Shirts não vão ficar com aquele cheirinho desagradável, aquelas marcas de suor que ninguém curte, essas representações de suor que a gente carrega na blusa. Não tem marcas nas t-shirts, nas Tech T-Shirts da Insider. Para quem pensa que só o seu celular tem tecnologia avançada,
saiba que o tecido da Insider permite a rápida evaporação, mantendo o conforto térmico sempre ali à tona. Eu já fiz esse teste, eu pratiquei até ping-pong no meu tênis de mesa com ela e deu tudo certo. É coisa boa demais. Só botei para lavar e usar de novo e pronto, nem precisei engomar no dia seguinte, já estava utilizando na academia. E para você também que quer se sentir mais à vontade com esse sol escaldante, vou te dar uma força, tá? Porque com o meu cupom PHSantos você ganha 12% de desconto em todo o site da Insider. Basta clicar no link aqui na descrição que você já será transferido ou transferida automaticamente ali para o carrinho. Mas não deixe de usar o filtro solar e de tomar banho, porque não dá para remar contra a natureza. Ultrapasse essa barreira, conheça a Insider. Mark conta a Halle que teve relação sexual com a sua versão externa fingindo ser ela, né? E a sua reação, obviamente, é de choque. Ele tenta explicar: eu fui enganado, mas eu queria, porque parecia você. Ela encerra o assunto com firmeza: mas não era eu. Essa cena sintetiza a questão que a série vem provocando nessa temporada como um todo. Essa ideia de se o eu interno e o eu externo formam um novo eu, onde termina um e começa o outro? Quem domina quem? Ele fez sexo com ela ou apenas com a sua aparência? Nos relacionamos com o corpo, com a essência ou com ambos? Se ele desejou a versão externa, foi por quem ela é ou pelo que representava? Depois que Mark dá a notícia, e note como antes ele evitava isso por saber da gravidade do ocorrido, né? Inclusive ele evitava bastante a Halle, ela tira os sapatos, como se precisasse sentir o chão durante aí esse processar, durante o refletir sobre essa nova informação. Ambos são mostrados isolados nesse momento, o que no caso vai representar a natureza individual daquele sentimento. Mark mantém algum foco no trabalho, enquanto a Halle se fecha em um corredor vazio, acuada em si mesma. Ela busca, de novo, com os pés no chão, algum contato com a realidade ao observar a ideia de que a sua identidade e o seu corpo não lhe pertencem por completo. Ao fim, decide tomar para si o que a Helena fez. Não quero a memória dela, quero a minha própria, diz ela ao decidir fazer sexo com Mark. Ou seja, ele está pegando o balãozinho, ela está tomando o controle desse terceiro sujeito, porque ela tem o conhecimento de que existe a Helena e do que ela fez, o conhecimento do que existe, que é ela, e o que ela deseja. Esse terceiro sujeito é a união dos dois, mas para essa união ser completa, ela precisa viver aquilo, ela precisa ter aquela memória. Ela quer transformar o sentimento em experiência real, porque não vale uma memória se você não puder acessá-la. Ou seja, somos frutos das nossas memórias, mas se elas não virarem experiência, elas são apenas um passado. Algo que existiu, mas na nossa cabeça como um símbolo, nem mais nem menos. Sem contexto, a memória é apenas acontecida. Com contexto, ela vira vida de fato vivida. Noutras palavras, memória é símbolo. Existe na Halle o símbolo da Helena que transou com o Mark, mas não existe a vivência. Símbolo é uma coisa, significado é outra completamente diferente. Ela estava atrás do significado, não do símbolo. Noutras palavras, isto não é um cachimbo. Isso é um quadro famoso que demonstra como isso é apenas a representação de um cachimbo. Ou seja, se esse terceiro sujeito viver as memórias do outro, aí sim, ele vai poder ser alguém. Mas se esse sujeito nunca viver aquela memória, ele sempre vai ser separado, sempre vai ser inferior, sempre vai ser apenas uma representação, um cachimbo desenhado, não um cachimbo de fato. A química entre Adam Scott e Britt Lower faz a gente comprar a ideia de que eles querem estar juntos, mas com novas camadas de significado. Ela é mais cuidadosa e ele também. Pede permissão, ela consente. A cena é mais lenta, mais carinhosa, não tem a urgência da anterior. Ela é vista tendo prazer sem que mesmo ele esteja no plano, ou seja, naquele momento é mais pra ela do que pra ele. O azul predomina, que é a cor que representa os internos, enquanto o vermelho da outra cena remete agora a um sexo como foi mais casual, mais artificial até, forçado, podemos dizer. Essa diferença visual nos permite entender também a percepção da Halle, de que a Helena fez algo como parte de um plano para puni-la e que agora a interna está dominando a cena, dominando a experiência. Por isso o azul da conformidade e não o vermelho do rompante. Halle tomou o que era seu para si. Seria, portanto, uma alusão à necessidade de, quem sabe, os internos tomarem o que também é deles? Ou vice-versa? Faz pensar. Se de um lado Halle e Mark se relacionam, ao mesmo tempo Dylan e sua esposa também.
A cena é praticamente a mesma, a montagem junta as duas. Eles dão um beijo, ele diz que quer o que o outro tem e ela entrega isso. Ou seja, Dylan interno está com a sua esposa ou está com a esposa do seu externo. Isso se responde quando ela diz para o externo que não fez mais visitas. E isso vai se interligar, obviamente, ao conflito da Halle, mas também se interliga à cena do Irving, do Burt e do seu marido lá na mesa de jantar. O parceiro de Burt pergunta se eles tiveram algo na Lumon, mas eles não sabem responder. Eles sentem que sim, mas não conseguem afirmar. Enquanto isso, a esposa de Dylan tem 2 Dylans, mas os 2 Dylans compartilham a mesma esposa. Confuso, né? Completamente confuso. É aqui que Ruptura eleva e muito o nível da questão que vinha tratando nos 2 últimos episódios. O companheiro de Burt, já que eu falei do jantar, né, menciona como a sua igreja acredita que os internos têm alma própria, ou seja, vão para o céu, como interpreta ali o Irving. Se for verdade, então a esposa de Dylan está traindo o seu interno, mas ao mesmo tempo com ele mesmo. Nós estamos juntos, eu não, diz o Dylan. Voltamos para Halle. Quem a traiu? Mark ou ela mesma? Eu diria que ela mesma, é assim que ela chega a essa conclusão, né? Senão ela não ia fazer o que fez com Mark. E Dylan, quem que tá o traindo? Ele ou a sua esposa? A gente tem que dizer que ele quem tá se traindo. Se você concorda que ambos, eles mesmos, se traíram, precisa admitir que internos e externos não são um só. E aí, o que é que você acha? Quem traiu quem? A depender da sua resposta, também vai definir a sua interpretação daqui pra frente, pros próximos episódios e pros temas da série. Se você disser que eles não se traíram, que foi o outro quem estava traindo, então você considera que os 2 são um só. E você compartilha que ali há uma prisão. A sequência termina de forma cruel. O que vimos foi fato, memória, realidade criada ou uma mistura disso tudo. Se essas 3 cenas viraram uma só para debater essa questão, significa que a série começa a nos colocar na mesma posição dos personagens. Ou seja, confusos sobre o que é real e sobre o que é representação. Mark viveu aquilo com Halle? Ou foi apenas uma representação? Um cachimbo? Ou seja, confusos sobre o que é real, fica a gente, mas também fica o Mark, ficam os outros. Na temporada passada aprendemos a separar internos e externos. A gente entrava na Lumon e esquecia o lado de fora, percebe isso? Agora a série nos força a também estarmos em reintegração. E essa confusão narrativa, eu diria, se torna essencial. A qual momento o ambiente pertence àquela cena que a gente viu? Se antes a gente girava em círculos, é porque estávamos também presos à narrativa, a mesma que nos coloca agora desorientados. Com o processo de reintegração ainda em andamento, o roteiro nos engana sobre o que é real e o que apenas é um reflexo da mente do Mark. Uma representação. Seu nariz sangra, ele é atendido por Miss Huang e ao despertar parece atordoado. Mas há um detalhe, agora ele sabe que algo pode ter acontecido. Ele tem memórias da Halle ainda que vagas, coisa que seu externo normalmente não teria ao sair do elevador da Lumon. Outro momento chave nisso tudo que a gente está falando é o encontro de Mark com Helena lá no restaurante. Adam Scott transmite um olhar de curiosidade intenso, né? Mistura com desconfiança toda essa curiosidade. Algo como, eu conheço ela de algum lugar, aquele sentimento que a gente tem. É um certo déjà vu falso, não sei. Mas como a personalidade híbrida está tomando conta dele, fica incerto se ele está tendo essa sensação de déjà vu, né, a partir do seu interno, ou se conhece a mulher por ser herdeira da Lumon. Não sabemos essa resposta, apenas podemos sugerir, faz parte, portanto, de nos colocar na mesma confusão do personagem principal, e daqui pra frente tudo se tornará, acredito, um nó cada vez maior. Nós também estamos sendo reintegrados, reitero isso, e alguns, inclusive eu, estavam lutando contra isso até agora. Isso é roteiro, gente. Isso é montagem, é fotografia, é atuação, é narrativa. É tudo trabalhando junto para criar essa jornada perfeitinha, inclusive nos sentimentos, fazendo a gente sentir coisas que odiávamos, como os internos podem sentir se houver neles uma reintegração. A sensação que eu tive nos últimos episódios era mais sobre as minhas ansiedades do que sobre o real ritmo da série. Voltando ao encontro de Mark e Helena, vale notar como ela rompe as diretrizes da Lumon, que jamais permitiram essa interação tão natural entre interno e externo. Mais linhas sendo cruzadas, mais limites sendo testados. Ela sugere, abre aspas, você poderia conhecer meu pai qualquer dia, fecha aspas, e faz isso como quem convida um namorado para casa, para conhecer os seus pais. Ora, Helena, tu tá vivendo aonde? Tu tá vivendo aquela experiência que Mark não pode viver? Ou tu tá tentando controlar Mark e tentar pegar de volta o sentimento dessa Helena que tinha tudo sob controle, inclusive as suas
abre aspas, 8 horas por dia. Essa ação da Helena também mostra como ela está vivendo um paradoxo, né? Foi levada ao ambiente dos trabalhadores comuns, voltou ao topo e agora se vê forçada a novamente perder 8 horas diárias com o trabalho, com a Halle. Mas ela resiste ao seu modo, interagindo com o Mark fora do trabalho, interagindo com o trabalho fora dele. Afinal, o que acontece quando alguém acostumado a mandar precisa viver como quem obedece? Sua atitude mostra um desejo de controle ao mesmo tempo que a incapacidade de aceitar a suspensão dele. Essa nossa vida de trabalhos flexíveis dissolve cada vez mais as barreiras entre vida e emprego. E agora Helena prova exatamente disso. Ao rejeitar a inércia imposta, reafirma a lógica que a aprisiona, que é trabalhar fora do expediente, para não se sentir improdutiva dentro dele, para não se sentir ela, um inútil, enquanto uma Egan. No final, tudo vira trabalho. Você descansa no fim de semana porque trabalhou antes. Logo, seu descanso também é trabalho. Então, para o sujeito trabalhador, a sua vida inteira é trabalho. E para Helena, aquilo também está sendo trabalho, mesmo que nutra algum sentimento genuíno para o Mark. Até isso também é trabalho. No meio desse caos, Mark percebe que já não há mais separação clara entre os seus dois eus, mas também não possui controle total sobre nenhuma versão de si mesmo. Por isso, decide concluir a reintegração e desativar o chip. Teoricamente, agora ele é um só, com a sua única memória unindo vida e trabalho. Mas o impacto é maior do que imaginava. Quando vê sua irmã, ele está em um estado de euforia e perde o controle motor, o que o leva a desmaiar. Isso reflete metaforicamente o que acontece quando acessamos um novo lado nosso, um conhecimento inédito, uma faceta nova que vai redefinir a nossa identidade. Primeiro euforia, nossa, olha isso que eu estou descobrindo. Depois o peso de processar e internalizar essa descoberta. É como abrir uma porta trancada na mente e ser cegado pela luz que entra. O impacto inicial da revelação é seguido pela dificuldade de assimilar o que está acontecendo. Na verdade, a totalidade do nosso ser é demais para qualquer pessoa. E por isso, a gente vive aos poucos e não tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Lembro da analogia com o balão azul que eu já falei nos episódios passados? Não há mais ninguém segurando o fio de Mark. O balão voa sem controle para um destino agora desconhecido. Voltando ao jantar de Irving e Burt, jantar muito macabro em sua composição, diga-se de passagem, soturno, luz de baixo, cores escuras o tempo todo, cheio de alfinetadas, cheio de olhares. O que está sendo servido ali naquele jantar definitivamente não é o que está na mesa. Toda a sequência pré e durante o jantar repete alguns gestos do que vimos na relação de Burt e Irving lá na Lumon. Felícia contou que Burt passou meia hora penteando o cabelo antes de visitá-lo pela primeira vez. Agora é Irving quem ajeita o bigode no carro ali, né, antes de entrar no jantar. As cores, a tensão é a mesma do famigerado quadro que tinha na temporada passada e que contava o embate entre esses dois setores nesse estilo meio chiaro-escuro, nesse aspecto meio Caravaggio, e a cena é um grande Caravaggio se ele fosse diretor desse episódio. É quase redundante dizer que John Turturro e Christopher Walken são incríveis, mas aqui você pode somar esse elogio a John Noble, o Denethor lá de O Senhor dos Anéis, ele que é dublador, né, originalmente, assim, e na carreira fez mais dublagem até do que atuação eu tô dizendo direta, assim, e aqui ele usa a voz dele para mostrar uma imposição e também um certo pesar naquilo que ele tá dizendo. Aquilo que ele tá dizendo não necessariamente parece ser o que ele está sentindo. Enquanto isso, Burt e Irving trocam olhares numa dança muito precisa de evitamento constante. Parece a cena da cabine de discos lá no Antes do Amanhecer, onde a conexão existe, mas é adiada o tempo todo. É um jogo do não dito. Um olha, o outro desvia. Depois o ciclo se inverte, criando uma coreografia silenciosa que guarda muito mais coisa do que a gente consegue ver. Essa fotografia escura intensifica o desconforto. O enquadramento sombrio do Burt sugere interações ocultas e cria uma estética de vilão de cinema ali naquele personagem. Ainda que não o seja, eu falo da estética. Mas ele dizer que foi demitido e não aposentado levanta suspeitas, afinal o seu externo gravou uma despedida feliz. O que diachos o Burt está escondendo? Naquele jantar macabro, o que realmente está sendo servido? Quem é a vítima? Quem tá devorando quem? O episódio termina com Burt nas sombras, observando Irving com uma expressão pouco amigável, um indício de que essa aproximação tem sim segundas intenções. Além disso, reafirma a ideia de que Burt da Lumon e o Burt de fora são essencialmente dois homens diferentes. O episódio grita por essa percepção. Faz com Burt e Irving o mesmo que fez com Halle e Mark. Os créditos rolam ao som de Sunshine of Your Love.
da Cream, né, da banda Cream, só que aqui a voz é da magistral Ella Fitzgerald. A música se encaixa perfeitamente na confusão entre identidade e desejo. O eu lírico anseia por algo familiar, que ele acha familiar pelo menos, mas que é inatingível, ele não consegue alcançar, assim como os personagens de Ruptura, tentando entender quem são fora e também dentro da Lumon, tendo experiências fora, dentro, com de dentro, fora, que confusão. A euforia inicial da conexão, como o Dylan interno sentindo algo pela esposa do externo, se dissolve na percepção de que talvez nada tenha sido realmente tão real pra gente, espectadores, assim como o que aconteceu com Mark e Halle. A gente tá vendo aquilo dali, mas a gente também não consegue pegar, a gente percebe isso. Eu não gosto tanto dessa música e faz total sentido eu não gostar dela aqui. Eu acho que ela tem um riff muito repetitivo, ela é longa demais, repete e era exatamente o que eu tava sentindo antes com a série. Talvez seja exatamente como a série fez conosco e faz também com seus personagens, ou seja, talvez agora seja, quem sabe, utilizando a música, a hora do Sunshine, né, do renascer. Só espero que não demore mais 15 horas pra isso. E então temos que esperar as cenas dos próximos capítulos. Até lá, um forte abraço em vocês, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Tchau, tchau.